preferi fazer sozinha. Mas mesmo assim eu quero ler e reler de novo, para eu tentar fazer certo. E aí eu estava na preocupação de desconto de nota, porque o que eu tentei fazer sozinha, eu vi que eu perdi algumas notas, sabe? Por eu não estar interpretando direito. Mas aí eu concluo amanhã. É só isso. Tá, tenta concluir pelo menos até o dia 25, né? Porque como tem a ver com... Não, tranquilo, tá? Mas ele vai estar disponível até dia 27 sem desconto de nota. Dariele, tá bom, pode obrigada, perguntar. tá? Okay. Obrigado, Regina. Pode falar, Dariele. Oi, boa noite. Boa noite. Eu entreguei esse texto da reflexão de texto científico semana passada. Eu ainda nem tinha aprendido sobre as referências. Aí, numa frase que eu coloquei da Fernanda Sarrão, eu coloquei entre parênteses Sarrão, vírgula Fernanda Torres, com letra tudo maiúscula. Posso deixar assim mesmo ou é melhor eu arrumar? Não, pode deixar assim mesmo, porque como isso não vai ser critério, né, de avaliação, você não vai perder a nota por isso, tá? Porque a gente não tinha falado ainda sobre essa questão, então... Tá bom, então, obrigada. De nada. Bom, pessoal, então eu vou começar, primeiro com alguns avisos, até acrescentei algumas coisas aqui, porque a gente foi falando, né, primeiro a questão da prova, né, é bom que fica registrado também para o pessoal que não puder estar aqui. A prova vai ocorrer no sábado, né, só lembrando que vai ocorrer a minha e a do professor Breno, ela vai ter início às 14 e vai terminar às 18, e o acesso vai ser permitido até às 14, tá? Quem chega depois das 14 não vai poder acessar para fazer a prova. Aqueles alunos que não puderem participar, que tem alguma justificativa para não poder participar, devem encaminhar isso. A referência primeira é o tutor, tá? Então, vocês devem encaminhar para o tutor a justificativa de ausência, que depois o tutor vai encaminhar para a coordenação de curso para organizar as provas substitutivas, tá? Porque a gente sabe que muita gente para que nenhum falte. Eu acho que é quase que impossível não ter nenhuma falta. Quando a gente dá prova para 20 alunos, sempre falta algum, né? Então, imagina para 200 e poucos, né? Então, vocês precisam encaminhar essa justificativa para o tutor para que haja organização. Eu não sei se tem alguém aqui que tem a questão da guarda religiosa, mas também tem que ser informado para o tutor, tá? Porque quem tem guarda religiosa não pode fazer a prova no sábado, porque, dependendo da religião, a guarda acontece das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Só que não basta só informar que tem a guarda religiosa, tá? Tem que apresentar alguma documentação. Eu não sei dizer para vocês qual é, mas precisa, não sei se é uma informação do pastor, tem que ter algum atestado que realmente você frequenta aquela religião, né? Que tem a guarda do sábado, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Oi, Daniela, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Ô, professor, deixa eu te perguntar, você tem a data da prova de janeiro ou não? Acho que não, né? Você não tem, né? Não, porque é o próximo módulo, não faço a menor ideia. Não, porque em janeiro eu vou viajar e vai ser no final do mês, eu acredito que deve ser justo no período de prova. Aí, será que eu consigo fazer a prova depois? Você entra com uma justificativa, porque depois tem a substitutiva, entendeu? Aí você manda a justificativa que você não vai estar na cidade, não vai poder acessar o polo, alguma informação. Cópia do que eu tiver aqui de documentação que eu vou viajar. Nesse caso teu aí, basta você informar que você vai estar fora, entendeu? Você já tinha uma viagem previamente agendada, porque são situações diferentes, assim, né? Como tem substitutiva, né? Só que a substitutiva ela é diferente da prova. Por que eu tô falando esse negócio de substitutiva é diferente? Né? No semestre passado, teve aluno que fez substitutiva. E eles pegaram o gabarito da prova que tinha ocorrido antes. E aí errou inteira a prova. Nossa. Entendeu? Aí, na hora que você compara as respostas, era a sequência de respostas da prova anterior. Nossa. Então, assim, quem for perder, gente, saiba que vai ser outra prova, tá? Com questões diferentes, com alternativas diferentes. Para não correr esse risco aí de pegar a informação com o colega e aí se decepcionar depois. Tá bom, professor. Obrigada, viu? De nada, tranquilo. Oi, Alexandre, pode falar. Não, só para avisar a nossa colega que a aula de janeiro é 21/1, tá bom? Ótimo.
Bom, que bom, eu fiquei feliz. Professor. Agora pode falar, Alexandre. Duas perguntas bem rápidas. Primeira que eu fui Sim. tentar falar da outra vez, parece que eu tive que entrar 2 vezes e não estava dando áudio. Não saiu, Sim. viu? Agora você pergunta, peraí. Lá e perguntar sobre um negócio. Sobre o fórum. Teve uma colega minha e eu tive uma dúvida. Sobre o fórum, nós temos que responder do colega, não é isso? Pelo menos 2. Eu acho que você está confundindo a disciplina. Com o Breno. Eu não pedi fórum. Então eu tô confundindo. Tá confundindo. Eu tô confundindo com o do Breno. Deixa eu fazer uma pergunta aqui sobre esse aviso que o senhor está dando aí, no sábado até 2 horas. Nós tá com um probleminha de intervenção de horas aqui. Se chegar uns 10 minutos, o que acontece? Perde a prova? Você não consegue entrar porque o portão fecha, né? Ai. Mais essa. Você sabe por quê? Porque eu não tenho controle sobre isso nos polos, viu, gente? Essa parte eu nem tenho acesso, né? Mas se perguntar para o senhor assim, tipo assim, eu vou dar conta de sair do meu serviço meio de 10, daqui até em Araxá mais ou menos 1h30. Se chegar uns 5 minutos, não entra. Sabe o que você faz? Informa o tutor, que é o Luiz, né? Lá de Araxá, que você pode talvez ter um problema para chegar no horário, por causa do teu deslocamento da cidade, entendeu? Informa, que aí eu acho que nesse caso seria possível fazer uma coisa. Mas assim, eu não tenho controle nenhum sobre o que acontece no polo, porque nem no polo de Uberaba eu vou, viu, gente? Mesmo morando em Uberaba, eu não vou nem no polo de Uberaba. Oi, professor, licença. Aqui, já me perguntaram sobre isso, porque tem gente que falou que vai chegar num ônibus que vai atrasar 10 minutos. Eu creio que tem que ver isso no polo, com a coordenação mesmo, porque eu acho que eu não vou ter controle sobre isso, assim, inicialmente. Depois, nos próximos encontros, possa ter, né? Às vezes eu vou ter controle sobre isso, mas inicialmente o controle não é comigo. Desculpa, Luiz. É porque assim, eu não tenho ideia como que funciona isso no polo. Eu também não, mas assim, eu acho que ele pode informar na coordenação do polo, né? Qualquer coisa eu mando o contato no grupo para ele. Isso, que eu acho que vai ser melhor. Uhum. Bom, pessoal, então vamos lá para esses avisos e a gente entra na revisão, porque eu vi que o pessoal está ficando meio nervoso aqui já. Tô brincando, tá? Todas as atividades, pessoal, o que aconteceu? Vários alunos vieram me procurar dizendo que perderam atividade, porque esqueceram de fazer, ou porque naquela semana não tiveram tempo, e aí não foi possível. Aí é o seguinte, eu abri todas as atividades de novo, todas, com postagem até o dia 27 de novembro. Só que os alunos que perderam a atividade já estavam frequentando a disciplina, a nota máxima que eles vão poder tirar é 5, certo? Com exceção daqueles casos que tinha que fazer a imagem do método dedutivo e indutivo, a pessoa fez uma só. Tá? Nesse caso aí, eu acho que a gente pode considerar a nota cheia, porque a pessoa postou no prazo, mas como não entendeu direito a atividade, postou só um dos métodos. Tá? Nos outros casos todos, quem não fez a postagem naquele momento, até 5. Porém, teve alunos que entraram depois, né? Depois que a disciplina já tinha começado. Para esses alunos que eles começaram a frequentar a disciplina depois que ela efetivamente começou, porque tem gente que começou agora essa semana até, fiquei meio surpreso, mas é porque pela regra da UFTM, se não tiver transcorrido 25% do semestre, entendeu? Do semestre, o aluno ainda pode ser matriculado, né? E aí, claro que não transcorreu 25% do semestre, né? Porque os 25% não vai pegar as disciplinas do primeiro módulo, né? Que vocês têm. Então, nesses casos aí, os tutores eles têm esse controle. Eu já orientei que seja considerado nota cheia para esses casos. E aí, algumas dicas para estudo. Eu acho que é inviável vocês quererem ler os textos que eu sugeri agora, faltando aí 3, 4 dias para a prova. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês peguem os slides, inclusive da revisão de hoje e das outras semanas, vejam os slides e utilizem eles como um parâmetro de estudo. E aí, claro, você vai estudar os slides e vai perceber, tem uma coisa aqui que eu não entendi, nesse slide aqui, não consigo lembrar o que o professor falou. Retoma a atividade,
também rever a atividade, que isso também pode ajudar. E aí, eu sugiro que, caso vocês continuem com essa dúvida, que vocês revejam a aula no ponto lá que vocês estão com dúvida no slide. Porque como eu sigo o slide para dar aula, então vocês conseguem saber mais ou menos em que ponto que eu parei na explicação. E é claro, caso persista dúvida, vocês podem entrar em contato com o tutor, pode mandar dúvida para mim também, tá? Mas eu sugiro que vocês façam esse movimento. Eu não recomendo... não, os slides é essa apresentação aqui. A aula gravada é o link lá para o YouTube, tá? O slide é isso aqui, essa apresentação que está aqui em tela, que eu coloco no arquivo PDF, tá? Junto com a atividade. Então, quando vocês entram lá na atividade síncrona, tem um arquivo PDF, que são os slides, e aí tem um link para... que aí, no caso, abre direto no Moodle, tá? Da aula. E aí, então, acho que esse seria... Para esse tempo que falta para a prova, eu sugiro que vocês façam essa rotina. Eu não recomendo que vocês vão pegar os textos que estão lá disponíveis em cada semana e façam leitura agora, tá? Isso vocês deveriam ter feito durante. Agora seria mais um momento para vocês revisarem alguma coisa, tá bom? Yasmin, pode perguntar. Você corrigiu o slide da aula 1? Boa noite. Se eu substituir, eu acho que sim, mas eu posso confirmar aqui, porque tá diferente. Não, porque quando você estava dando aula, teve algumas coisas que estavam diferentes no slide, você falou que você ia corrigir o slide. Eu ainda não baixei o outro para saber, entendeu? Por isso que eu já estou te perguntando, porque se você já não corrigiu, seria bom você dar uma trocadinha aí para nós não se perder. Eu vou conferir agora, porque qualquer coisa eu já troco esse slide agora. Porque já estamos aqui mesmo. Peraí que eu estou abrindo ele aqui. Deixa eu ver se é... Porque eu tinha colocado... Deixa eu ver o que era diferente. Os tutores... Tá, aqui tem 19 slides. Deixa eu ver o que eu usei na aula, no final das contas. Que a gente fica mexendo, gente, antes da aula e vai acrescentando coisa. Ainda bem que hoje eu deixei ele aqui. Que as outras eu consegui fazer certinho, né? Foi só essa mesmo que deu esse... Tá, não tá certo. As outras deu para acompanhar. Eu já tinha... Porque quando chamaram a atenção, eu fiz a troca do slide. Eu acabei fazendo, então. Tá tudo certo aqui. Não, fechou. Então, obrigada, boa noite. Boa noite. O que está disponível lá, então, vocês podem usar que está atualizado, tá? Certo? Bom, em relação à semana 1, o que eu sugiro? Porque agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, nesse momento, eu vou sugerir algumas coisas para vocês priorizarem, tá? Eu sugiro que vocês façam isso primeiro, tá? Revisem todas as aulas, todos os slides, vejam que, ao ver o slide, o que vocês não conseguem recuperar de informação, aí vão para as atividades, revejam as atividades, revejam a correção, e aí, se persistir a dúvida, eu sugiro que aí vocês vão para a videoaula. E aí, assim, claro, né, porque eu estou pensando que vocês têm poucos dias, eu acredito que vocês tenham um tempo escasso para estudar extra, né, tem a atividade do Breno também, atividade 5 da manhã, deve ter também postagem dele para fazer, alguma coisa assim. Então, eu sugiro que vocês façam esse movimento, tá? E aí se vocês tiverem com um tempinho a mais, vocês podem ouvir a videoaula. Eu até sugiro que aqueles que puderem, que às vezes você pode usar ela como podcast, né? Ao invés de ficar vendo o vídeo, vocês podem talvez ouvir, colocar no YouTube para aqueles que tiverem um trabalho que permita fazer isso, né? Ou sei lá, na hora que estiver almoçando, na hora que tiver um tempinho para dar uma pausa, vocês podem talvez, ao invés de ficar assistindo, que é mais complicado, usar como podcast, né? Que eu acho que isso ajuda. Certo? Bom, então, na semana 1, o que eu sugiro que vocês enfatizem? Primeiro, que vocês saibam reconhecer esses tipos de conhecimento, tá? Conhecimento empírico, que é um conhecimento de senso comum, o filosófico, que é um conhecimento que está relacionado ao pensar sobre o pensar, o conhecimento teológico, que está muito ligado a crenças e religiões, e o conhecimento científico, né, que é um conhecimento que ele é produzido a partir de uma sistematização que a gente chama de método científico, certo? E que fique claro para vocês que o conhecimento científico, ele pode utilizar como um referencial para a sua produção informações do senso comum, principalmente para geração de hipótese, então é muito comum que a gente use o senso comum para gerar hipótese, e questões de conhecimento filosófico. O conhecimento teológico e o conhecimento científico, eles não conversam, tá?
Eles são dois tipos de conhecimento que eles não têm... Porque a natureza do conhecimento teológico está relacionada a acreditar em alguma coisa. E o científico está relacionado a você provar que aquela coisa é uma verdade. Entenderam? Então, o científico, ele exige que você prove. E o teológico, você só precisa acreditar. Você não precisa fazer nenhum outro movimento. Tá bom? Então, não há uma conversa entre o conhecimento teológico e o conhecimento científico. Porém, somos seres humanos, somos seres múltiplos. Dentro de um ser humano, da mesma pessoa, esses conhecimentos eles podem conviver, tá? Só que na hora que a gente vai utilizar um dos conhecimentos para explicar o mundo, eu não tenho como explicar simultaneamente o mundo usando conhecimento científico e conhecimento teológico, tá? Porque a natureza da produção desses conhecimentos é totalmente distinta, certo? Mas, claro, você, enquanto ser humano, você pode ter suas crenças, sua religiosidade, e mesmo assim você pode confiar no conhecimento científico, né? Então, eles são conhecimentos que eles não dialogam, mas eles podem coexistir no mesmo ser, porque somos seres múltiplos, tá? Então, isso é um ponto importante da semana 1. Outro ponto importante da semana 1 é entender essa questão da construção histórica do conhecimento científico. O conhecimento científico ele tem sua origem no medo que os nossos ancestrais tinham, por exemplo, de um predador, ou do medo de não conseguir alimento. Então, esse medo gerava um movimento que propiciava, por exemplo, a construção de ferramentas, de armas, por exemplo, para caça, ou para se proteger de um predador, certo? À medida que o tempo foi passando, a produção de conhecimento científico foi muito atrelado ao pensamento mágico. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas construções lá do Egito Antigo, ou nos avanços na área médica, que a gente consegue detectar no Egito Antigo, isso está relacionado principalmente a um conhecimento sistematizado produzido em prol de uma crença, né? Talvez por isso haja aí uma confusão que a gente pode dialogar, é possível haver um diálogo entre o conhecimento teológico e o conhecimento científico, porque na origem, uma das etapas da origem do conhecimento científico, tem essa ligação com a crença, né? Então, por exemplo, vamos construir uma pirâmide que tem um significado divino, porém, para eu construir uma pirâmide, eu não posso simplesmente me basear no divino, eu preciso utilizar métodos sistematizados que vão levar em conta vários conhecimentos científicos, para que a pirâmide se mantenha em pé, e se mantenha na angulação certinha, e que dê conta das funções dela, certo? Então, a pirâmide era conhecida com um objetivo religioso, mas a construção dela demandava conhecimento científico. Entenderam a ligação? Então, por isso que tem essa questão do pensamento mágico. E aí, finalzinho da Idade Média, começa a haver uma sistematização desse tipo de conhecimento, que estava muito atrelado a esse pensamento mágico, e aí na Idade Moderna há uma consolidação do que a gente chama de conhecimento científico, que aí ele demanda a utilização de métodos, né, de investigação. Então, essa questão da história, né, da evolução do conhecimento científico também é um ponto que vocês podem, que eu sugiro que vocês focalizem, tá? Outro ponto também é saber identificar as ciências, tá? Que basicamente a gente divide as ciências, e isso tem a ver com o método que é utilizado para investigação, que foi o assunto da semana 2, que eu vou falar depois o que vocês enfatizam no método, tá? Então, dependendo do método que é utilizado, porque uma característica do conhecimento científico é a sistematização. E a sistematização ocorre em virtude de métodos. Então, você tem métodos de investigação de uma problemática, né? E essa problemática gera uma hipótese. E essa hipótese é testada por algum dos métodos de investigação. Oi, Luciano. Acho que ela deu por engano. E aí, pessoal, a gente basicamente classifica, né, as ciências em ciências formais ou ciências factuais. Basicamente, as ciências formais, elas utilizam principalmente o método dedutivo para a produção do conhecimento. E aí, dentro das ciências formais, a gente tem a lógica e a matemática. As ciências factuais, por outro lado, o que é mais usual é que a gente utilize ou uma observação ou uma experimentação, que aí a gente usa método indutivo,
certo? Então, conhecimento das ciências formais, ela geralmente utiliza o método dedutivo. No caso de factuais, observação ou experimentação. No caso das ciências naturais, a gente usa principalmente o método indutivo, certo? É o caso da física, da química e da biologia. Nas ciências sociais, a gente utiliza muito um método de observação, que na verdade é um método de raciocínio, que é chamado de método dialético. Né? Então, as ciências humanas, por exemplo, antropologia, direito, sociologia, psicologia, a própria pedagogia, o conhecimento é produzido a partir, principalmente, de método dialético, certo? Então, os diferentes tipos de ciências, essa classificação, né? E ficar claro para vocês que essa classificação está relacionada ao tipo de método que é utilizado na produção do conhecimento, certo? E existe digamos assim, um esquema básico que a gente chama de método científico, só que esse esquema está muito, muito ligado, que a gente aprende na escola, inclusive, ao método indutivo, certo? Então, basicamente, quando a gente vê lá nas aulas de ciências, né, a questão do método científico, que ele é construído em cima de uma observação, a observação, ela gera um problema, o problema, ele faz a gente buscar informações a respeito, a partir dessa relação problema, busca de informações, a gente levanta uma hipótese, essa hipótese ela é testada, né, por experimentação ou por observação, essas duas formas, né, de investigar a hipótese, ela produz resultados, a gente analisa os resultados e chega a uma conclusão. Basicamente aqui esse é o esquema do método indutivo, certo? Por quê? Porque a gente associa muito ciência com ciências naturais. Por isso que o curso de biologia, ele é ciências biológicas, certo? Porque a gente tem uma tendência em achar que conhecimento científico é produzido só por método indutivo. Mas isso é porque a gente é induzido a pensar dessa forma, tá? Por causa da formação escolar, principalmente, que dá a impressão que se você não fizer um experimento, você não tem método científico, que aula de ciências que não ocorre em laboratório, quer dizer, você tem ciências na escola, você nunca foi no laboratório, é esquisito. É esquisito porque as ciências que a gente vê na escola são as ciências naturais, né? A gente não pode esquecer que não existe só a ciência natural, existem as ciências formais, que é a matemática, e a lógica, que a gente usa muito, né? Matemática, que é método dedutivo, e também tem as ciências humanas, né? História, geografia, a própria aprendizagem da língua, né? Porque o que a gente aprende de língua portuguesa na escola, na verdade, é uma sistematização da forma que a gente utiliza a língua. Por isso que parece que, às vezes, a língua que a gente aprende na escola não é a língua que a gente usa na realidade, né? Porque a língua da escola é uma língua que passou pelo tratamento científico, que é uma ciência humana, que com bastante frequência utiliza método dialético na produção do conhecimento. Certo? Então, na semana 1 seria essa questão. Vocês têm alguma pergunta em relação à semana 1? Ou vocês acham que está tranquilo? Yasmin, você levantou a mão, mas eu não sei se foi daquela outra vez, tá? Professor, foi sem querer, segue o baile aí. Tranquilo, tranquilo. Luana, eu acho que você deve solicitar a substitutiva. Porque aí, quando sai a data da substitutiva, você já vai ter feito as outras avaliações. Porque é o seguinte, se por acaso você não fizer a avaliação substitutiva, é pouco provável que você consiga a nota para ir para exame. Você tem que somar pelo menos 4 para ir para exame. E você teria que tirar, em outras palavras, você teria que tirar total em todas as atividades para conseguir ter direito a fazer o exame, tá? Então, na verdade, você solicitar a substitutiva e você informa que você ingressou nessa semana, certo? Que aí a substitutiva deve ocorrer daqui umas 2, 3 semanas, tá? Quem perde essa prova não é que assim, a pessoa perdeu a prova no sábado, a substitutiva vai ocorrer na terça-feira. Tá? Demora um pouco porque tem que reorganizar o polo, né, para poder aplicar a substitutiva para os alunos. E ela tem que ocorrer no mesmo dia em todos os polos. Então, por isso que não é tão rápido. Tem que achar uma data que seja viável, fazer substitutiva sem ter essa sobreposição com as outras provas que vão ocorrer.
certo? Então, o que eu estou te comentando é isso, tá, Luana? Que você informe que como você entrou essa semana, que ficaria inviável você fazer a prova, atividade final essa semana. E aí você gostaria de fazer substitutiva, que daria para você fazer as atividades que já foram disponibilizadas, né? Bom, da semana, deixa eu ver se não ficou nada aqui, porque eu acho que eu li tudo que tinha. Assim que eu vi que a Kelly foi ajudando aqui também, isso é bom. Bom, a semana 1 eu acho que foi a mais tranquila, eu lembro que foi uma semana, vocês ficaram bastante entusiasmados, né? Realmente, aquilo que a gente viu na semana 1 é legal. Da semana 2 também é bastante legal, né? Que são questões que a gente convive no dia a dia e nem percebe, né? Em relação à semana 2, que foi a semana que a gente falou sobre os métodos, o que é importante que vocês saibam? Diferenciar esses 3 métodos principais, que é o método indutivo, que é o método dedutivo e o dialético. O método indutivo é aquele que a gente pensa em um experimento. Então, você levanta a hipótese e você testa a hipótese a partir de um experimento. Né? Eu dei o exemplo lá da questão eu quero testar um inseticida, quanto que eu deveria aplicar no ambiente, então eu vou fazer um teste no laboratório para ver a concentração que eu deveria usar em laboratório, e aí eu tento depois aplicar no ambiente para ver se aquela concentração que dá no laboratório, ela seria viável para eliminar uma praga de insetos, por exemplo. Método indutivo. O método dedutivo, pessoal, é aquele que você tem uma informação e a partir daquela informação você propõe uma provável conclusão. A gente usa o método dedutivo o tempo inteiro, porque como ele é baseado em alguma lógica, né? Existem várias formas de se pensar a lógica, tá? Uma delas é essa lógica aristotélica do A igual a B, se A igual a B e B igual a C, portanto A igual a C. Mas existem outras formas de a gente utilizar essa questão da lógica, tá? Na matemática, eu também gostei bastante, Elisante. Na matemática, basicamente, quando a gente vai resolver aquelas equações, a gente está usando o método dedutivo, né? Porque você, na verdade, a partir lá das informações que você tem dos outros números, você deduz qual que é o valor de x, né? Então, o método dedutivo, ele é muito usado em matemática e, de forma geral, a gente usa muito o método dedutivo, né? Então, por exemplo, você chega em casa, aí você vê, eu tenho uma cachorra e eu tenho um gato. Aí eu vejo que a cachorra está moada num canto e o gato está moado no outro canto. Aí eu deduzo que, por eles estarem cada um moado no seu canto, eu deduzo que eles brigaram. Entenderam? Então, assim, a partir de uma informação que eu tenho a priori, eu proponho uma provável conclusão. Certo? O método dedutivo a gente usa demais, né? Então, por exemplo, você chama o Uber, né? O Uber está lá falando que vai chegar em 2 minutos. Aí, dá 2 minutos ele não chegou. Aí você deduz que ele deve ter pego o trânsito. Ou você deduz que ele vai cancelar a corrida, né? Então, método dedutivo a gente usa muito. E um outro método, que é um método que está muito relacionado à produção de conhecimento na área das humanidades, e aí no caso da pedagogia, isso é bastante frequente, é o método dialético. O método dialético, você coloca em confronto possibilidades que, de alguma forma, elas apresentam algum tipo de contradição, né? E aí você, a partir dessa contradição, você gera uma síntese. Então, por exemplo, deixa eu pensar uma... Quando eu falei para vocês, né, o conhecimento científico, ele não dialoga com o conhecimento teológico, certo? Então, eu estou produzindo aí, a minha tese é do conhecimento científico e a antítese seria o conhecimento teológico, certo? Porém, o ser humano, ele é um ser multi-conhecimentos, ele é complexo. Então, apesar desses 2 tipos de conhecimento explicarem o mundo de formas distintas, uma mesma pessoa pode existir com a coexistência dessas 2 formas de pensar. Então, por exemplo, eu posso ser um cientista e acreditar em astrologia. Por quê? Porque a ciência, ela está relacionada, eu não vou usar a ciência para explicar tudo do mundo. Eu vou usar a ciência para explicar alguns fenômenos, né? Eu, Luiz Gustavo, e aí eu uso a astrologia para explicar outros fenômenos, certo? Então, nesse sentido que a gente consegue coexistir, porque a gente vê o mundo de várias formas.
E aí a gente escolhe determinadas maneiras de explicar o mundo. Então, isso que eu acabei de fazer, pessoal, foi aplicar o método dialético. Então, eu coloquei em confronto duas formas de pensar que elas se opõem, que poderia ser uma tese e uma antítese, e a partir do que eu considero que é um ser humano, eu chego à conclusão ou à síntese de que o ser humano ele pode conviver com essas duas formas de ver o mundo. E ele explicar o mundo, ora utilizando conhecimento teológico, ora utilizando conhecimento científico, está tudo bem. Certo? E aí, claro, né, a gente pode também extrapolar isso e utilizar a dialética para isso também. Tá tudo bem ele utilizar esses conhecimentos para explicar o mundo, desde que o conhecimento seja utilizado para prejudicar o outro. E aí, pessoal, tanto conhecimento teológico quanto conhecimento científico podem ser utilizados para prejudicar o outro. Por exemplo, quando a igreja impõe um conjunto de dogmas, né, para as pessoas seguirem, esses dogmas não fazem muito sentido, né, de que maneira realmente, né, uma criatura misericordiosa, divina e poderosa ia se intrometer na forma que a pessoa se veste, o tamanho do cabelo que a pessoa tem, entendeu? São questões que, será que isso tem a ver com a entidade, que pode ser Deus, por exemplo, ou tem a ver com a forma que os homens utilizam a influência dessa entidade para manipular as pessoas? Estou usando dialética. Por outro lado, conhecimento científico. Eu posso usar o conhecimento científico para validar, por exemplo, a exploração negra. De uma pessoa preta, que foi o que aconteceu ao longo da história. O conhecimento científico foi utilizado para dizer que as pessoas negras. Voltou, pessoal? Voltou. Que aqui é o seguinte, eu estou num sobrado, e aí tem uma... Eu esqueci como chama esse equipamento. Você tem um ponto de internet, aí tem tipo um re-roteador, né? Aí esse re-roteador, ele mudou, em vez de estar eu esqueci como chama esse extensor do sinal. O daqui de cima, repetidor, ele foi lá para baixo. Repetidor de sinal. Repetidor de sinal, isso. Aí ele trocou, entendeu? Ele foi lá para o outro, mas agora eu corrigi. Vocês ouviram até onde, pessoal? Só para eu poder... que eu me empolguei aqui, né? Do conhecimento científico. Vocês ouviram da questão lá de utilizar o conhecimento religioso de uma forma a criar que pode criar um prejuízo para o outro. Vou falar do conhecimento científico, tá? Eu vou falar de dois mais antigos, mas isso é usado mais do que a gente imagina, tá, pessoal? Atribui, por exemplo, a ciência uma determinada hora, porque está escrito lá que teve um médico que falou, sabe quando fala o médico falou isso? Isso é usar o conhecimento científico, tá? De forma a criar um prejuízo para o outro. Porque se utiliza, por exemplo, uma representação de um profissional que, em teoria, ele utiliza o conhecimento científico, que é o médico, por exemplo, e atribuir a fala dele, pelo fato de ele ser médico, um valor maior do que o da realidade da produção de conhecimento científico, tá? Mas vou dar dois exemplos aí que são um pouco mais... Esse exemplo é um exemplo que é diário, tá, gente? Você vai no médico, eu não estou falando só do caso da questão da pandemia, não. Você vai no médico, ele te receita um medicamento. E aí você pergunta para ele, mas eu tenho realmente que tomar esse medicamento? Aí ele fala para você assim, se você quiser melhorar... E aí você, por um motivo qualquer, resolve não tomar o medicamento. E aí você melhora. E aí você descobre depois que muitos médicos, eles recebem quando eles fazem a receita e tem a retenção de receita, aí aquela empresa que fabrica aquele medicamento paga tipo uma comissão para o médico.
Entendeu? Então, vejam, é usar o conhecimento científico contra. Entendeu? Você pode explicar o mundo de várias formas. O que você não pode fazer sob desculpa de determinado conhecimento, produzir um prejuízo para o outro, né? Aí o exemplo que eu estava dando quando teve o corte do sinal foi quando... esses exemplos que eu estou dando é tudo método dialético, viu, Eliane? Todos que eu dei até agora. Que é quando você coloca ideias que elas são contraditórias e aí você vai tentando aproximá-las e aí você chega a uma conclusão. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu coloquei em confronto conhecimento científico com conhecimento teológico, certo? Então, vamos pensar o conhecimento científico. O conhecimento científico ele é produzido a partir de uma sistematização. Estou usando a dialética agora para pensar sobre isso. Então, por exemplo, se eu criar um método de investigação e obter um resultado, quer dizer que aquele resultado é 100% confiável. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma forma de se medir a capacidade craniana, que era utilizada antigamente, era medir o volume de um crânio sem o cérebro. Né? Então, quanto maior esse volume, maior a inteligência. Era utilizada essa relação, tá? Beleza. E aí, o que se fez lá no começo do século XX? Se utilizou um crânio de uma pessoa branca, o crânio de uma pessoa preta, e aí encheu de bolinhas de vidro, e aí o crânio da pessoa branca cabia mais bolinhas de vidro que o crânio da pessoa negra. E aí qual foi a conclusão chegada? Que pessoas brancas são mais inteligentes que pessoas pretas. Tudo errado. Tá? Tudo errado. Por quê? Primeiro, que medir a inteligência a partir da capacidade craniana é uma medida muito grosseira de inteligência. Nós sabemos que a inteligência depende também da quantidade de dobramentos que o nosso cérebro tem, porque o nosso cérebro não é liso. Né? Não sei se já viram o cérebro de porco, cérebro de vaca, ou de algum outro animal. O cérebro ele é cheio de reentrâncias, assim, né? Ele é todo, né? Ele não é liso, ele tem ele é todo onduladinho. Quanto maior essa quantidade de ondulações, maior o cérebro é. Maior, se você esticar, maior vai ficar. E a capacidade de pensamento está muito mais relacionada a esse número, né, de ranhuras, né, que o cérebro tem, do que a capacidade craniana. Então, esse é um aspecto. Porém, pessoal, uma outra questão. Ao se verificar os crânios que foram utilizados, o que se descobriu? Que o crânio da pessoa preta, os crânios das pessoas pretas que foram utilizados, eles tinham tipo uma resina. Então, eles foram adulterados de forma intencional para que justamente coubesse menos bolinhas. Certo? Então, vejam, usando o método dialético, a gente consegue chegar à conclusão que essa medida que foi feita em relação à capacidade, né, intelectual de pessoas pretas estava equivocada, porque se utilizou de, primeiro, fraude, que era revestir o crânio, né, dessas pessoas, do crânio dessas pessoas, né, que vocês entenderam, né, a pessoa já estava morta, o crânio da pessoa morta ali. E segundo, utilizar uma medida que ela é questionável para avaliar a inteligência. Poderíamos fazer a questão do QI, tá, Eliane? Então, poderia ter sido avaliada a inteligência pelo teste de QI. E aí, provavelmente, a gente deve encontrar um resultado parecido com esse. Por quê? Porque o que é utilizado nos testes de QI consideram elementos culturais que estão muito relacionados ao que é dissimular, o que é disperso entre pessoas brancas. Entendeu? Então, se você tem um viés cultural aí que favorece quem é branco nos testes de QI. Certo? Então, poderia utilizar isso? Poderia. Aí, como que eu consigo chegar a essa conclusão? Que o teste de QI também não seria uma boa medida de inteligência. Porque eu estou usando o método dialético. Eu estou colocando o método dialético é um método utilizado para medir inteligência. E aí, essa é a tese. Qual que é a antítese? Esse teste considera todas as variações culturais possíveis ou prioriza uma manifestação cultural de algum grupo? E aí, a partir desse confronto, o que eu consigo chegar à conclusão? O teste QI não é apropriado para medir inteligência, porque ele considera principalmente aspectos que estão relacionados à cultura de pessoas brancas. Certo? Entenderam, pessoal, esses exemplos? Que no dia lá da aula que a gente falou do método dialético, acho que ele ficou meio perdido para vocês. Eu trouxe alguns exemplos hoje, mas ficou um pouco mais claro.
Beleza? Em relação à semana 2 ainda, pessoal, alguns conceitos importantes, tá? O conceito de fato, o conceito de lei e o conceito de teoria. Eu espero que vocês saiam dessa disciplina entendendo que a teoria, ela é, digamos assim, o máximo que a ciência chega. Entendeu? O objetivo da produção do conhecimento científico é produzir teorias, certo? As teorias, elas apresentam regularidades que são regidas pelas leis científicas. Então, toda teoria científica, ela contém no seu arcabouço, o seu conteúdo de construção, as leis científicas, certo? Que, por sua vez, elas tentam, de alguma forma, explicar a ocorrência dos fatos do mundo real, certo? Então, um fato do mundo real e a regularidade com que aquele fato ocorre que permite a elaboração de uma lei científica. E um conjunto de leis científicas, esse conjunto ele vai ser englobado para tentar explicar um fenômeno maior. Por exemplo, a evolução biológica dos organismos. Então, tem vários fenômenos que a gente observa na natureza, por exemplo, que os seres vivos se diferenciam entre si, que existem várias espécies de seres vivos, que os descendentes dos seres vivos, eles são aproximadamente parecidos com os pais, que todos os seres vivos são constituídos por células, entenderam? Então, assim, tem vários fatos que existem na natureza. E aí, eu começo a tentar, a partir do método científico, eu começo a tentar entender a regularidade dos processos. Então, por exemplo, se eu observar um ser humano, um coelho, um rato, uma planta, uma bactéria, todos eles têm células. Então, essa é uma lei, que é a lei da teoria celular, né? Que é uma das leis da teoria celular, que todos os seres vivos são compostos por células. Por outro lado, eu descubro que a diversidade que existe entre indivíduos da mesma espécie existe porque tem um fenômeno genético chamado mutação. Então, a lei da mutação, ela, de alguma forma, explica por que há variação entre os seres vivos. Aí, eu utilizando essa informação da lei da teoria celular, da lei das mutações, da lei da genética, da lei da seleção natural, eu proponho uma teoria que explica a evolução dos seres vivos, que é a teoria da evolução biológica. O que é comum acontecer, que quando alguém propõe que determinada questão não é científica porque é só uma teoria, na verdade o que está sendo feito é chamar a teoria de hipótese. A hipótese é uma etapa da produção do conhecimento científico. A teoria seria a consolidação desse processo. Uma das etapas é você levantar uma hipótese para tentar explicar um fenômeno. E realmente a hipótese, ela é só uma hipótese. Porque ela é uma possibilidade. A partir do momento que eu testo a hipótese e chego a uma conclusão, eu caminhei para a produção de uma teoria científica. Certo? Então, esses pontos aí são muito importantes que vocês não percam de vista, tá? A gente está falando de conhecimento científico, a gente não pode esquecer disso. E esses 3 elementos aqui que são muito importantes na produção das teorias científicas, né? Que é o problema, a hipótese e a conclusão, a gente pode definir assim pensando nas relações que esses conhecimentos têm dentro da sua composição, né? Então, o problema, ele está relacionado às relações que são estabelecidas enquanto questões. Certo? Então, quais perguntas eu faço a partir de um fato? Então, por exemplo, por que há diversidade entre indivíduos da mesma espécie? Essa é uma pergunta, então esse é um problema. A hipótese. Será que a hipótese existe mecanismos genéticos que explicam a diversidade? E aí eu faço até os testes, né, de laboratórios de método indutivo, que aqui no caso o método indutivo é bom para fazer esse teste. A gente chega à conclusão que sim, a variabilidade que existe entre indivíduos da mesma espécie é decorrente principalmente da ação de variação genética que ocorre pelas mutações. Certo? Então, o problema estabelece relações enquanto questões. A hipótese estabelece relações enquanto respostas provisórias.
Entendeu? A hipótese é uma resposta provisória, por isso que o poder de explicação dela é menor, né? Se a gente associa hipótese com teoria, obviamente que é só uma teoria, porque na verdade o que a pessoa quer dizer é só uma hipótese. E isso não se aplica à teoria evolutiva, tá, gente? Porque a teoria evolutiva não é só uma hipótese. É uma teoria consolidada há quase 200 anos, certo? E as conclusões estabelecem relações enquanto afirmações ou confirmações, certo? Eu falei aqui da questão da teoria evolutiva, mas a teoria da relatividade é assim, a teoria heliocêntrica é assim, a teoria da gravidade é assim, a teoria da atômica é assim. Então, são várias teorias, né, que elas têm uma construção histórica e robusta, certo? Em relação aos métodos científicos, que é a semana 2, eu sugiro vocês enfocarem nesses aspectos. Tranquilo, pessoal? É dedutivo, indutivo, dialético, teoria, fato, lei. Pode falar, Yasmin. Só uma pergunta aqui. Você está falando da lei da teoria aí, antes de você falar do problema, hipótese e solução, né? Sim. Aí, então, seria tipo o fato mais a teoria forma a lei, né? Na verdade, é o contrário. O fato... Ah, tá. Então, é o fato mais a lei de forma a leis. teoria. Na verdade, o fato, ele permite a proposição de uma lei. E o conjunto de leis vão constituir a teoria. Entendeu? O fato, basicamente, ele é o que acontece no mundo real. E aí a ciência tenta explicar. Então, a explicação primeira é a das leis. E à medida que essas leis se consolidam, elas vão ser agregadas no que a gente chama de teoria. Entendi. Certo? O fato é como se fosse o estímulo, né? Então, por exemplo, você está lá numa balada, você vê uma pessoa que te interessa, o fato é a pessoa que te interessa. Aí você vai começar a elaborar as leis, né? De que maneira eu vou chegar nessa pessoa? Ah, vou levar um drink? Vou dar uma piscada? Vou dar um sorriso? Vou passar perto? Entendeu? Aí você usa os prováveis mecanismos que você vai tentar fazer para abordar, né? Tipo, ao longo da sua experiência, você fez várias tentativas de paquera. Então, você meio que criou leis para a paquera, entendeu? Entendi. Leis para a paquera. Então, você sabe que, por exemplo, no teu caso, funciona muito bem você abrir um sorriso. Então, você vai testar essa lei. Vou abrir um sorriso. E aí a pessoa não te responde. Então, a teoria é como se fosse a parte... Final. Top, tipo... Isso. o final. Isso, essa palavra que eu estava caçando. É o final. É como se fosse, tipo, depois que eu já fui pelo fato, que eu já juntei todas as leis, a teoria é, tipo, como se fosse a conclusão de todo mundo. Isso. A teoria é a Bíblia da ciência. Entendeu? Entendi. Para o conhecimento teológico, as escritas sagradas, eu estou usando a Bíblia que é para os cristãos, tá, gente? Para o conhecimento teológico, digamos que o elemento máximo é a Bíblia. Eu não estou falando da questão das divindades, tá? Estou falando da questão do qual seria o que eu vou seguir como conduta, é o que está na Bíblia. No caso da ciência, Entendi. é a teoria. Certo? Respeitando, claro, as proporções, a Bíblia seria a teoria para a ciência, entendeu? Entendi. Não, certinho. Obrigado. Perfeito. Bom, semana 3, pessoal. Semana 3. Primeiro, foca nesses elementos aqui que de forma geral, o que o Severino chama de leitura analítica, tá? Então, o Severino ele tem quatro pontos, né, principais. Que a leitura analítica favorece a compreensão global do texto, treina para compreensão e interpretação crítica, auxilia no desenvolvimento do raciocínio e fornece instrumentos para você utilizar, né, no trabalho intelectual, seminários, escrita, etc. Então, esses elementos da leitura analítica, quer dizer, por que eu preciso fazer uma leitura analítica? Porque a leitura analítica, ela me permite, primeiro, conhecer o texto de forma geral, depois eu entender elementos que estão escondidos nesse texto, então, por exemplo, aspectos da cultura, aspectos do estilo do escritor,
de que maneira aquele conhecimento que está naquele texto que eu li se relaciona com a forma que eu enxergo o mundo. Então, esse diálogo, né, entre o texto que você está lendo e os conhecimentos que você tem, e, por fim, de que maneira você aplica aquele conhecimento que você leu em situações, né? Por exemplo, aqui tem situações acadêmicas, né? Que questão de seminários, tudo dirigido, tá? Porque aqui o foco nosso tem a ver com o que vocês vão usar essa questão da leitura analítica para desenvolver as competências e habilidades de vocês aqui dentro do curso de biologia, de pedagogia, né? Então, por isso que tem esse foco. Só que a leitura analítica ela tem a ver com o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando eu recebo uma notícia no WhatsApp, se eu faço uma leitura analítica daquela informação, eu posso interpretar se aquilo se trata ou não de uma fake news, por exemplo. Então, a leitura analítica, aqui eu estou focando, obviamente, no que vocês vão utilizar enquanto alunos do curso de pedagogia, né, e enquanto futuros professores também, mas a gente tem que pensar que a leitura analítica ela é importante para outros elementos, outras situações do nosso dia a dia. Eu vou ler uma bula de remédio. Se eu não faço uma leitura analítica da bula de remédio, talvez eu tome um remédio que ele seria inadequado para o sintoma que eu estou sentindo. Ou eu tomo uma dosagem que é inadequada para o meu peso, para a minha idade, para o meu sexo, e por aí vai. Certo? Então, esses elementos aí então, a leitura analítica primeiro, né? Primeira etapa é você ter uma ideia geral do texto. A segunda etapa é entender elementos, né? Que não necessariamente estão explícitos, né? Claros, ali no texto, que o autor utiliza, por exemplo, um vocabulário que quer dizer alguma coisa e não quer dizer outra, e isso tem a ver com alguma influência cultural. Então, por exemplo, hoje, se a gente lê um texto que fale de verde e amarelo, tem uma conotação que tem a ver com o significado que foi atribuído a ele. O autor não precisa falar sobre isso. Se for um autor contemporâneo, por exemplo, numa matéria de jornal, se ele evoca o verde e amarelo, ou se ele evoca o vermelho, né? Porque houve uma politização dessas duas cores, né? Dessa verde e amarelo, né? E do vermelho. Mas isso a gente sabe porque a gente está inserido na cultura. Então, no texto, não precisa estar explícito isso. Só o fato de usar isso pode sugerir. Quando o pessoal faz isso aqui, né? Não precisa dizer qual é o posicionamento político, porque isso tem um sentido atribuído, né? Que seria, digamos assim, a segunda etapa da leitura analítica. Ou se você faz isso, né? Então, tem uma construção cultural relacionada à utilização. Isso eu estou usando símbolos, né? Mas a utilização de palavras também tem essa conotação. Por exemplo, falar Covid hoje é diferente de falar Covid, sei lá, 10 anos, aqui para a gente que é brasileiro. Apesar de ter tido outras duas coronaviroses. Espera que eu vou mudar a cor, tá, gente? Peraí. Eu vou tirar. Não. Pronto, pessoal, troquei porque fica mais fácil para ver. Não sei porque que mudou para preto, tá, gente? Eu usei branco praticamente todas as aulas. Então, essa segunda etapa, né, que a gente consiga identificar elementos culturais que não precisam estar de forma muito explícita, muito clara no texto, mas que a gente entende em virtude de contexto cultural. A terceira etapa é a gente conseguir relacionar aquela informação que está no texto com conhecimentos que eu tenho, que são meus conhecimentos prévios, e a última etapa é saber utilizar aquele conhecimento em situações de prática, né, pragmáticas. Certo? Ficou mais claro, pessoal, essa questão da leitura analítica? As etapas de uma leitura analítica? Agora, explicando assim? Que na outra aula eu sei que quando a gente teve essa aula isso ficou bem complicado para vocês, né? Bom, outro ponto importante é que o Severino, ele utiliza uma nomenclatura para cada nível de análise, né? Em cada um desses níveis de análise de leitura, né, analítica de um texto, ele atribui algumas ações, certo?
Então, até deixa eu aumentar um pouquinho essa figura, para ficar melhor para vocês verem, para vocês conseguirem enxergar isso aqui. Então, Dani, o que ficou mais... O que você está inseguro em relação àquela outra questão? Fala para mim qual que é a tua dúvida, para ver se eu consigo te ajudar. Daniele? Tá, eu vou deixar um tempo você pensando aí depois você coloca o que não ficou muito, que está dificultando um pouco ainda. Bom, essa questão aqui, pessoal, já é uma questão bem mais pragmática, digamos assim, porque ali eu mostrei para vocês os elementos de forma geral, e aí o Severino, ele propõe um conjunto de ações mesmo, para você fazer essa leitura analítica. Então, a primeira ação, que ele chama de análise textual, tem a ver com a questão da gente entender o texto de forma mais global, de forma mais geral. Então, é uma leitura que a gente faz pensando na questão qual que é a ideia principal que o texto quer veicular, se tem alguma palavra que eu não conheço, que eu vou pesquisar essa palavra. Se essa palavra que eu não conheço, eu consigo recuperar a informação a partir do contexto que essa palavra aparece no texto, ou se eu tenho que usar um dicionário, ou se eu tenho que dar um Google, certo? Então, seria o nosso primeiro contato com o texto. Porque, assim, quando a gente faz leitura de texto literário, pessoal, livros ou quadrinhos, a gente não faz isso, a gente faz só uma leitura única, né? Mas quando é uma leitura para estudo, geralmente a gente faz mais do que uma leitura. Então, é nesse sentido que o que a Severino propõe, na verdade, é que a gente volte ao texto mais de uma vez e aí perceba elementos novos a cada nova visitação a esse texto, certo? Então, um primeiro passo, que ele chama de análise textual, é ter essa ideia de forma mais geral do texto. O segundo passo, que ele chama de análise temática, é tentar entender o que o autor está querendo dizer com aquele texto. Então, a primeira etapa, eu tenho uma ideia geral. A segunda etapa é o que o autor quer dizer, de fato. Né? Tá, ele está falando sobre evolução biológica. Mas o que ele quer falar sobre evolução biológica? A autora está falando sobre leitura analítica. Mas o que ela quer falar sobre leitura analítica? Eu entendi, é um texto sobre leitura analítica, mas o quê? Trazer um conjunto de ações práticas que eu posso utilizar para me tornar um melhor leitor? Ou quais seriam os pontos fundamentais que eu deveria observar enquanto eu faço uma leitura? Ou ela está querendo me convencer de que eu devo utilizar o método que ela está propondo de leitura? Entenderam? Então, esse segundo, que ele chama de análise temática, tem a ver com essa questão do que o autor quer de fato dizer. A terceira etapa é a análise interpretativa. Nessa análise interpretativa, seria aquele momento que a gente começa a perceber quais são os elementos, né, no texto que o autor utiliza, que não está explícito o que ele quer dizer, mas em virtude do seu uso cultural, aquela informação significa alguma coisa. Vou dar um exemplo, pessoal, que eu estou morrendo de rir. Vocês sabem que o Twitter está para ser inativado, né? E diz a lenda que ele está para ser inativado, igual aconteceu com o Orkut, né? E aí tem uma rede indiana que me parece que a segurança dela é bem baixa e eu não recomendo que vocês façam, que é o Ku, que aí o pessoal colocou aqui, né? K-O-O. O que acontece com essa questão o que o brasileiro faz, que o brasileiro é ótimo para isso, né? O brasileiro utiliza, obviamente que o som Ku, para a gente, tem um uso muito específico. E a gente utiliza em várias expressões. E não necessariamente a gente está querendo fazer referência ao ânus, quando a gente usa o termo cu. Né? Por exemplo, quando a pessoa fala alguma coisa para você, meu cu.
Você não está fazendo uma referência ao seu cu de fato. É que, tipo, não me importa, né? Meu cu, por que a gente usa essa expressão? A gente nem vê o cu da gente. E aí, o que aconteceu? A partir desse uso, né, que é cultural, da palavra cu, o pessoal começou a fazer um monte, né? Tipo, vou abrir um cu, eu abri meu cu, quem quer entrar no meu cu? E aí vai um monte de coisa desse tipo, que é bem engraçado, né? Mas tem a ver com a questão do uso cultural. Então, esse nível, né, que a Severino chama de análise interpretativa, leva em consideração o uso cultural de palavras e expressões, né? Aqui eu estou usando um exemplo que é dessa semana, né? Que é usar essa questão aí do cu, né? Que é claro que a gente tem o contexto que a gente usa essa palavra, né? Não a palavra K-O-O, mas a palavra C-U. A gente utiliza em várias expressões e normalmente são expressões que estão relacionadas a algum descontentamento, né? Ou com algum tipo de abordagem mais sexualizada. Tanto que boa parte das expressões que vêm sendo utilizadas, né? Tem a ver com essa sexualização, né? Da palavra. Mas tem a ver com a questão da cultura. Então é nesse sentido que a Severino fala sobre a análise interpretativa. É a gente conseguir fazer essa interpretação do texto que não necessariamente está dito, mas que a gente consegue compreender em virtude das influências da cultura. Certo? Aí a próxima etapa, desculpa, eu estou rindo, tá? Vocês estão escrevendo no chat aqui. A próxima etapa seria a gente tentar entender aquilo que o autor trouxe dentro do repertório de conhecimentos que a gente tem, que a Severino chama de problematização. Certo? E, por fim, a gente vai ter a compreensão mais profunda do texto, que é o que a gente chama de síntese. Certo? Eu acho que agora ficou bem mais claro do que quando a gente teve a aula lá na semana 3, né, pessoal? Essa questão do nível de leitura do texto. É que a gente fica pensando em texto acadêmico, que é uma leitura bem mais pesada, mas a gente faz isso, inclusive essa situação do cu desculpa. Essa situação dessa rede, né? Não tem como. Essa situação dessa rede é justamente uma leitura analítica que a gente faz. Só que aí, claro, a gente está usando expressões, né? E aí tem vários elementos que entram em jogo. Ai, Deus. Bom, pessoal, da semana 3, eu sugiro que vocês foquem nessas duas questões, tá? Esse esquema mais geral que a Severino propõe e esse esqueminha aqui que tem um pouquinho de detalhamento. Certo? Lauane, pode perguntar. Professor, e em questão das diretrizes para leitura de textos acadêmicos da Sarrão, isso não vai cair na prova, não? Não, porque lá foi a ideia era que vocês lessem o texto da Sarrão aplicando a leitura analítica. Entendeu, Lauane? Então, o foco vai ser na Severino. Certinho, certo? obrigada. O da Sarrão era mais para vocês treinarem a questão da leitura. Okay. E aí o pessoal colocou uma coisa muito engraçada aqui, para lembrar da semana 3, só lembrar do cu, tá? Maiane, pode falar. Se eu rir, não é de você, tá? É porque tem umas coisas que aparecem aqui no chat que estão engraçadas. Oi, professor, boa noite. Boa noite. O professor falou para ver os slides das aulas passadas, mas já tá tudo aqui na revisão, né? O que vai cair na prova. Eu sugiro que vocês vejam os slides da semana passada. Porque aqui a gente está passando mais rápido, lá tem mais detalhamento. Porque cada elemento desse tem detalhe lá. Aqui é só geral. Porque tá ficando tudo mais claro. Isso. Mas eu sugiro que talvez vocês peguem o slide da revisão primeiro e aí vocês voltem nos outros. Entendeu? Tá jóia. Essa aula tá ótima. Eu também tô gostando. Tá bom, então. Obrigada, viu? Até mais. Tudo por causa do cu, tá? Né? Sabia que não tem menor de idade aqui. Até mais. E aí, pessoal, chegamos na semana 4, que é a semana passada. Que é, eu acredito que o que a gente discutiu a semana passada seja o mais complicado. Porque o que a gente viu a semana passada, na verdade, são normas que a gente deve seguir
não para escrita propriamente do trabalho científico, mas para a utilização de diferentes leituras que a gente faz, certo? O termo coendiano, aí o Luiz trouxe um pouco de cultura aqui para a gente, tá, gente? O termo coendiano não tem uma tradução direta para o português. A palavra, na verdade, é uma onomatopeia em uma postagem no seu perfil oficial do Twitter, o Cu Brasil. A rede explicou que o Cu é o som que o pássaro amarelo, símbolo da logomarca da empresa, faz, certo? Que é um pássaro igualzinho. Vejam que é uma cópia descarada do Twitter, né? Que eles fizeram, só que aí utilizaram o som que é feito por um pássaro. Então vejam que a funcionalidade da rede é igualzinha do Twitter, né? Só para vocês terem uma ideia. Ai, Deus. Bom, pessoal, para a semana 4, eu sugiro que vocês deem uma olhada de forma mais geral para o manual. Se acostumem a utilizar esse manual na hora que vocês forem escrever os trabalhos a partir de agora, principalmente quando a gente faz citação, quando a gente faz referência, que ele vai ser bastante útil para vocês. Vocês vão ter trabalho no começo, mas à medida que vocês forem utilizando, vocês vão perceber que são regras, né? São regras. Igual a gente acostumou a colocar o dedinho lá para escrever o parágrafo, é a mesma coisa aqui. Bom, pontos que eu sugiro... a gente que desconfigurou, deixa eu ver aqui no arquivo original, o que está acontecendo que deu essa desconfigurado. Que triste. Deixa eu arrumar isso aqui para ficar mais bonitinho. É bom que eu vou salvar esse PDF. Bom, pessoal, na aula a gente falou de tese, monografia, projeto de pesquisa, mas eu queria só contar para vocês que existem, né, textos científicos dessa natureza, só para vocês pelo menos terem ouvido falar. Obviamente que monografia e artigo científico, vocês vão ouvir falar, artigos científicos vocês vão ouvir falar muito durante o curso, porque vários professores vão utilizar, inclusive em disciplinas que vocês vão fazer comigo, eu vou sugerir leitura de artigos, né? Mas os textos que vocês vão produzir, eles têm muito mais essa estrutura aqui, de resumo, resenha, fichamento e esquema, tá? O resumo é uma síntese das ideias principais sem que haja posicionamento da pessoa, do autor. A resenha é um resumo no qual há o posicionamento do autor, certo? O fichamento é você organizar as informações de um texto que você leu em fichas que tem um formato lá específico. E o esquema é você utilizar palavra-chave para poder tentar resumir. A gente usa muito esquema para estudo, né? E eu acredito que muitos professores vão pedir para vocês elaborarem mapas conceituais, que o mapa conceitual é uma forma de você organizar, né, uma leitura em esquema. Certo? Pessoal, em relação a esses tipos de texto, vocês conseguem identificar com um conceito, identificar o que é um resumo, o que é uma resenha, o que é um esquema, o que é um fechamento? Acho que essa parte não foi a pior, né? A parte pior vem agora. Então, pessoal... Professor, não dá para tirar essa parte, não? Não, essa parte é uma das mais importantes da disciplina. Oh, meu Deus! Por isso que vocês aprenderam a primeira disciplina que vocês têm no curso. Mas, pessoal, basicamente, o que vocês têm que focar? Por exemplo, eu usei esse artigo aqui. Eu vou pegar o mesmo artigo que eu usei na aula, tá? Para ilustrar, e eu peguei uma ficha catalográfica também que vocês pediram. Primeira coisa que eu tenho que identificar quando eu tenho um material desse tipo, deixa eu até ativar aí, tá certo. Primeira coisa que eu preciso identificar é o autor. Tá vendo que o autor tá aqui, ó? Esse é o autor, Luiz Gustavo da Conceição Galego. Quando eu vou fazer uma citação, eu utilizo o sobrenome, que no caso é Galego. E aí é o seguinte, se o Galego vier como um sujeito na frase, a gente utiliza ele com a inicial maiúscula, só o sobrenome,
e o restante das letras em minúsculo, para fazer a citação. E coloco o ano que o trabalho foi publicado. Que aí o ano que ele foi publicado está aqui, ó. Certo? Então, galego 2022. 2022 veio daqui e galego veio daqui. Certo? Eu posso utilizar o galego não como um sujeito. Tá vendo aqui? O galego afirma que ele é o sujeito. Eu posso utilizar ele como um aposto. Então, por exemplo, segundo galego 2022, o letramento. Aí a formatação é igual como se eu tivesse utilizado ele como sujeito. Vai mudar a formatação quando eu colocar a citação entre parênteses, que é o caso aqui. Aí eu preciso colocar todas as letras em maiúsculo, certo? Eu só vou colocar as letras em maiúsculo, todas elas, se a citação tiver entre parênteses, certo? Se a citação não tiver entre parênteses, eu vou utilizar a inicial maiúscula e o resto em minúsculo. Obrigatoriamente eu preciso colocar o ano, tá? E aí o ano ele vai vir ou só ele entre parênteses ou ele, né, depois de o sobrenome do autor, uma vírgula e o ano. Isso para a citação. A referência, eu preciso utilizar outros elementos. Porque a citação, estou dizendo, o galego falou isso. Certo? Isso é a citação. A referência é onde o galego falou isso. Então, eu tenho que conseguir, a partir da referência, recuperar o texto original, se eu quiser consultar. Então, como que a gente faz isso? Se eu coloco no texto a citação utilizando o sobrenome dele, a entrada na referência vai ser pelo sobrenome. E aí, pessoal, a gente precisa escrever tudo em letra maiúscula, tá? O sobrenome, ele tem que, na referência, ele é todo em maiúscula. É difícil, mas vocês têm que aprender. Vocês têm que aprender, crianças. Porque vocês vão usar isso. Vocês precisam aprender a utilizar a normatização científica para escrita. Certo? É difícil, mas a gente costuma. Uai! Eu também achava difícil, viu, gente? Uai, né? Eu também achava difícil, mas aí a gente aprende. É que questão de uso, tá, gente? É difícil entrar na cabeça, professor. Ó, eu sei que tem... Sim, concordo. Mas é só... Aqui é mais para vocês aprenderem. Obviamente que na prova eu pedi uma coisa bem simples, tá, gente? Para vocês... Só para ver se vocês realmente vão saber onde que a gente coloca o sobrenome tudo em maiúscula. Esse negócio, né? Se tem um autor, 2 autores, 3 autores. Como que... Isso aí vocês precisam saber. Isso é meio que padrão, tá? Eu vi que teve alguém que disse de usar programa, Emanuele, né? Tem programinha que ajuda. Só que eu vou falar um negócio para vocês, tá? Confia nesses programinhas não, viu? Tem uns programas que você coloca a informação e ele gera a referência para você. Ele pega assim, qual que é o nome do autor, qual que é... Você coloca as informações e aí ele gera a referência. Então, referência é tudo maiúsculo. Na referência é tudo em maiúsculo o sobrenome, tá? E os nomes são abreviados, tá vendo que é LGC? Sim. Na citação vai depender, se tiver entre parênteses, tudo em maiúsculo. Se não tiver entre parênteses, a inicial maiúsculo, o resto minúsculo. Entendi. Certo? Quem que tinha levantado a mão, pessoal, era sobre isso? Tá, beleza. Ítalo, tome uma aguinha que ajuda, viu? Calma, gente, calma. Vocês vão bem no resto. Uma, 2 questões que tiver sobre isso, vocês estão nervosos por causa disso? Não, gente, pode parar. Quando são mais autores, se forem até 3 autores, você precisa colocar o sobrenome dos 3. Então, eu vou colocar um exemplo aqui no chat. Não, vou colocar um exemplo no slide aqui, tá? Vou escrever aqui porque fica pelo menos registrado na aula. Deixa eu ir lá no slide original. Porque eu não me atentei aqui no chat, não fica, né? Então, por exemplo, aqui. Deixa eu colocar na caixa de texto. E vou usar branco. Então, por exemplo, o autor é do Luiz Gustavo Galego, do Fernando Pereira e da
Patrícia Buranello, e eles publicaram esse texto em 2018, certo? Deixa eu até... Peraí, deixa eu até colocar um contorninho aqui. Certo? Então, imagina que é um texto que foi escrito pelo Luiz Gustavo Galego, pelo Fernando Pereira e pela Patrícia Buranello. Como eu faria a citação disso? Tá, deixa eu colocar para cá e colocar uma outra caixa de texto. Eu utilizaria, né, o sobrenome branco, né, gente? Vamos lá. O sobrenome do primeiro autor, vírgula, o sobrenome do segundo autor e o sobrenome Buranello do terceiro autor. 2018. Certo? Ou, né, poderia aparecer entre parênteses. Aí seria Galego, ponto e vírgula, tudo maiúsculo, tá? Pereira, ponto e vírgula, Buranello, vírgula, 2018. Certo? Isso aqui, se for citação. Se fosse nas referências, né? Então, na verdade, acho que eu vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir um novo slide. Porque eu quero... X. Tá vendo, professor? Até você está achando um pouco complexo. Acho que você Não, eu acho super simples. essa questão na hora da prova. Eu estou tentando deixar didático. Eu acho tranquilo isso aí, porque é muito igual, entendeu? Você vai fazendo isso aí, é tão igual que você se habitua, sabe? É porque vocês não estão habituados. Infelizmente, é uma coisa de hábito isso. Deixa eu só desativar aqui a canetinha para passar para o outro slide. Certo? Então, quando tem mais de... tem até 3 autores, tá? A gente... Deixa eu voltar no slide. A gente vai fazer... a citação dessa forma. E aí, como que eu faço a referência? A referência faria da seguinte forma. Todo mundo aqui vai aparecer com sobrenome em maiúsculo, e aí eu vou abreviar os nomes. Então, Luiz Gustavo Galego vai ficar Galego, vírgula, LG. Ponto e vírgula. Fernando Pereira vai ficar Pereira, vírgula, F. Ponto e vírgula. Patrícia Buranello vai ficar Buranello, vírgula, T. E aí eu vou inventar um nome aqui. Vamos imaginar que é um livro, tá? Eu vou colocar a História da Pedagogia na UFTM. Estou inventando o nome de um livro, tá, gente? Esse nome não existe. Eu coloco o nome do livro destacado do resto do texto. No caso, eu usei negrito, tá vendo? E aí eu coloco a informação seguinte, é a edição, vou colocar aqui, eu vi que vocês levantaram essas coisas, eu já vou para aí, tá, gente? Primeira edição. Esse livro foi publicado em Uberaba, pela editora EduFTM, em 2018. Certo? Então, eu faço a referência dessa forma. Certo? Então, eu tenho informação do livro que eu li, né? Do Galego, do Pereira e da Buranello, que é a História da Pedagogia no FTM. E aí, eu faço a citação do texto. Se for no meio do TCC, entre parênteses, eu utilizo, né? Só a inicial dos sobrenomes deles. E na referência,
eu entro a referência com o sobrenome do primeiro autor, e aí eu coloco as iniciais, né, dos autores em minúsculo. O número de páginas, ele não é uma exigência, tá? Você pode colocar ou não, certo? Não é obrigatório você colocar o número de páginas. Gustavo, com Oi, Bianca, licença. pode falar. Eu não apareço muito. Dá para me ouvir bem? Perfeito. Eu estou lendo aqui um pouco também das nossas mensagens, né? E assim, eu também tive muita dificuldade em entender a diferença de citação e referência. Mas eu tive uma explicação muito prática. Por exemplo, quando você pega vamos colocar um estudo, né? Aí lá embaixo, lá na última página, tem uma página escrito referências. Nessa página, nós encontramos a referência que o Gustavo, que o Luiz deu o exemplo agora. E a citação é linkar essa referência dentro do texto, para que a pessoa, toda vez que for citar, não precisa escrever tudo certinho como galego, vírgula, LG, tananã. É isso mesmo? E aí, por que eu pedi para vocês lerem o texto da Sarrão primeiro? Porque a Sarrão utiliza essa estrutura no texto dela. Ela cita o sobrenome e faz a referência lá no final do artigo. A ideia de vocês fazerem a leitura primeiro e depois eu trazer isso é para vocês irem se acostumando a ver esse tipo de texto. Então, vocês tiveram contato com esse tipo de texto. Até vou abrir o texto da Sarrão para mostrar para vocês. Só que eu acho que vocês não se atentaram porque não era uma questão que... Vocês viam lá o sobrenome, lá no meio do nada, o que esse sobrenome está aparecendo aqui, mas... whatever, e aí tem um item lá no final que chama referência, mas o que é isso? Whatever, né? Mas é isso, as referências elas aparecem. Isso. A linkar, né? A referência é só a parte maior, né? Para a gente não ter que escrever a todo momento essas informações. E Exatamente. A citação é dentro do texto. Dentro do texto. E eu até vou abrir o texto da Sarrão aqui só para vocês verem que eu acho que vocês não perceberam que ele tinha essa estrutura, mas é que vocês já viram isso, né? Só que como não foi quando você não aponta para um determinado elemento, é até bom que a próxima vez que eu der essa disciplina, eu vou acabar trabalhando meio que conjunto as duas questões, sabe? Da leitura e da escrita. Eu vou ver como que eu faria isso. Tá vendo que é o texto que eu pedi para vocês lerem, né? Que não tá... agora tá aparecendo. Olha que interessante. Ela começa a falar das coisas aqui. Olha aqui, gente. Uma citação. Tá vendo? A citação Dias, Carlotto, Oliveira e Teixeira. Só que vejo que aqui, né, no caso da revista, não é a BNT, é outra norma. Aí vem os 4 sobrenomes. Por isso que eu falei, cada lugar vai pedir um tipo de norma. Aqui na UFTM, o texto que vocês vão produzir vai utilizar a BNT. Nesse caso aqui, deve ser uma norma própria da revista. Aí tá vendo que aqui no texto, ela cita logo no comecinho, né? Que tais desafios se configuram desde dificuldades interpessoais e financeiras, até dificuldades acadêmicas, como gerir tempo de estudo e lidar com as demandas de trabalhos acadêmicos. E isso aqui foi uma informação que a autora obteve em Dias, Carlotto, Oliveira e Teixeira, um trabalho de 2019. Aí, se a gente descer o trabalho lá embaixo, que foi o que você disse, Bianca, aparece o item de referências. Opa, peraí que está muito rápido. Aqui, tem um item que ele se chama referências. E aí a gente vai ver que o trabalho está citado, a referência está por aqui. Dias, não era o primeiro nome lá que aparecia? Deixa eu ver aqui. É Dias, isso. Aí vem aqui a referência. Que está aqui. Então, aquela citação que ela fez lá no corpo do texto, ela faz a referência depois no final. Para evitar isso que você disse, tá? Que se não tivesse a citação e a referência, toda vez que você falasse do texto da Dias e dos outros 3 autores, você teria que colocar toda essa informação aqui da referência. Então, você coloca só uma vez e aí você faz... você fala, eu estou usando o texto da Dias, né? E dos colaboradores...
que é esse texto aqui, tá? Então, eu estou usando aqui no meu texto. Sim, a referência sempre vem na última página de um artigo, ou de uma monografia, ou de uma tese, ou de uma dissertação. Certo? E aí, eu não sei se vocês tinham percebido quando vocês fizeram a leitura do texto da Sarrão, né? Eu acredito que não, porque talvez vocês nunca tenham tido contato, ou provavelmente vocês já devem ter visto o texto que tem configuração desse tipo, mas eu acho que talvez vocês não tinham prestado atenção que quando a gente fala de citação, a gente está falando... Agora acho que eu estou conseguindo entender por que vocês estão com tantas dificuldades. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo que nesse... Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ela fala dessa obra aqui do Kohler, Couto e Hohendorf, de 2014. Tá vendo que como não está entre parênteses, a letra é minúscula? Aí se a gente subir aqui um pouquinho... Aqui ela fala desse Golks, que aí coloca o sobrenome dele entre parênteses, que é 2011. Aí quando a gente desce e vai lá nas referências que ela citou no texto, a gente vai ver que ela coloca aqui a referência do Golks. Cadê? Aqui. Golks. Que é uma dissertação de mestrado que ela usou como referência. Certo? Dissertação de... É que a gente está falando de dissertação, Yasmin, a gente está falando de dissertação, que é o trabalho que você faz para concluir o mestrado, tá? Esses textos dissertativos que vocês escrevem, depende do tipo de texto, depende do que foi proposto, tá? Você pode ou não colocar citação em referência. Eu acho que você está fazendo referência à dissertação, que é o texto dissertativo, que vocês vão fazer vários aí ao longo do curso. Se houver uma... Se você utilizar, né, na escrita, você deve colocar, e se tiver alguma exigência que seja utilizado, você deve colocar. Certo? Eu acho que agora, talvez, agora que eu estou começando a entender por que vocês tiveram também dificuldade, é que eu esqueci de trazer isso em contexto. Eu só trouxe a normatização e não trouxe o contexto. Porque eu não sei, porque na minha cabeça eu achei que vocês iam conseguir lembrar de ter visto isso no texto que vocês tinham lido na semana anterior. Foi erro meu, tá, gente? Tá vendo? Eu usei o método dedutivo e eu me enganei. A minha hipótese estava errada. Beleza? Agora eu já entendi. Ainda bem que a gente fez essa revisão, que aí fica gravado também, dá para vocês recuperarem por aqui. E aí, o legal de ser professor é isso, que a gente vai repensando as práticas, tá? A gente usa muito método dedutivo quando a gente propõe atividade e organiza as aulas, né? Agora ficou mais claro, pessoal? Ai, que bom, graças a Deus. Eu usando conhecimento teológico agora, graças a Deus. Tá vendo? Então, eu estou fazendo referência às coisas que a gente já estudou aqui na disciplina. Então, quando eu falo em citação e referência, é isso, tá, gente? Citação é aquilo que vem no texto, e a referência é aquilo que vem no final, que te diz onde eu vou encontrar aquela informação que você citou no texto. 4 ou mais autores, você coloca et al. Porque é o seguinte, Kelly, na norma da BNT, vocês vão ver isso só no manual da UFTM. Você pode, se você quiser, na citação, pela norma da BNT, colocar o nome de todos os autores. Mas o recomendado é que você coloque et al. E aí, então, eu vou fazer um exemplo aqui agora, tá? Eu vou incluir um autor aqui, tá? Eu vou copiar esse slide aqui e eu vou incluir um autor. Ô, professor, isso na citação, né? Aí na última folha tem que escrever a referência. Tem que escrever a referência. Só que a norma da BNT permite, por exemplo, que você coloque só o primeiro autor e et al. Na referência também, tá? Porque eu não quis dar detalhes sobre isso. Eu tô igual a Ítala aqui, né? Ela falou que ignorava completamente. Eu também. Não, mas é bom que vocês vão ficando mais... à medida que vocês forem avançando no curso, vocês vão ficando mais acostumados, viu? Porque é uma questão de costume mesmo, viu? E assim, eu estou tão acostumado a fazer isso que eu nem me toquei que a questão era um pouquinho mais... que eu devia ter trazido isso aí em contexto, né? Então, eu vou inserir aqui uma quarta autora. E aí, vou mudar o slide.
Peraí que eu acho que alguém levantou a mão. Kátia, pode... Acho que ela... Eu vou passar a próxima, então, tá, gente? Deixa eu... Bom, então, aqui, pessoal, eu incluí a Yasmin Souza como autora, tá? Num trabalho que foi publicado em 2052. Vamos brincar um pouquinho com a questão de espaço-tempo, né? Aí, nesse caso aqui, como que eu faria a citação? São 4 autores, tá? O Luiz Gustavo Galego, Fernando Pereira, Patrícia Buranello e a Yasmin Souza. Para fazer a citação, eu simplesmente colocaria o sobrenome do primeiro autor, que é o Galego, e aí eu colocaria a expressãozinha et al, que o et al significa que tem outros autores, tá? E aí o ano isso foi publicado. E aí, no caso, se vier entre parênteses, somente o sobrenome Galego vai vir em letra maiúscula, tá? A gente vai utilizar o et al escrito em minúsculo, certo? E aí, no caso, eu preciso colocar uma vírgula depois do ponto do al ali, tá, gente? Para colocar o ano em seguida. Certo? E aí, no caso, para fazer a referência, a BNT permite colocar somente Galego, LGC, et al, tá? Só que é usual a gente não fazer isso, tá? O que a gente costuma fazer, na verdade, é colocar os outros autores também. Porque já que não aparece na citação, pelo menos na referência, o nome daquele outro autor vai aparecer, certo? Então, no caso, seria Yasmin Souza, vírgula, H. E aí eu vou mudar o título também do livro, certo? O título vai chamar Perrengues na Pedagogia. Lições sobre ser professor. Certo? Essa aqui vai ser a 24ª edição. Foi também publicado em Iberá pela do FTM e foi publicado em 2052. Certo? Então, aqui, quando tem mais do que 3 autores, a gente faz a citação colocando o et al depois, e aí na referência a gente coloca o sobrenome de todos e o primeiro nome, o segundo nome abreviado. Certo? Eu vi que tem umas coisas aqui, deixa eu ver no chat. O título foi bem, acho que, compatível com o que vocês estão sentindo agora, mas vai passar, tá, gente? Professor, sinto que perdi outra explicação. Qual a diferença da citação com o sobrenome, entre parênteses, apenas o ano? Quando você utiliza, né, o autor ou como um aposto ou como um sujeito, que ele vai aparecer direto na frase, o sobrenome vai aparecer só com a inicial em maiúsculo. Quando você coloca essa informação entre parênteses, o sobrenome é escrito com todas em maiúsculo. Entendeu isso, Bianca? É mais quando ele vai aparecer no texto sem parênteses, quando ele vai aparecer com parênteses. É basicamente isso. Certo? Pessoal, o perrengue deu uma diminuída. Eu sei que está perrengado ainda, mas está menos perrengado, pelo menos. Tá, gente? É por isso que é bom. Essa revisão é legal fazer isso, porque é uma oportunidade da gente rever algumas coisas, né? Também. Professor, o et al é só na citação. Só na citação. A ABNT permite que você coloque na referência também, tá? Só que o que é usual é a gente colocar o sobrenome de todos os autores, que é uma forma de acreditar o trabalho. Apesar da ABNT permitir fazer isso, é elegante você colocar os sobrenomes. Porque ela não te obriga, ela permite você fazer. Entendi. Então, é mais uma questão mesmo de dar valor, né, a quem fez. Se a gente estiver falando de artigo em revista, que é o caso lá desse trabalho aqui, pessoal, o nome da revista aqui vem em negrito, certo? Então, nesse caso aqui, tá vendo que a revista chama Revista FSA? Então, é o nome dela que vem em negrito, e não o título do artigo, certo? O que vem em negrito na citação é ou o nome do livro, ou o nome da revista, certo? Beleza? Que é o exemplo aqui. E aí, uma questão que vocês tinham colocado
da ficha catalográfica, tá? Então, eu coloquei um modelinho de ficha catalográfica aqui. Às vezes, a informação que você tem é de ficha catalográfica, para poder fazer a citação e a referência. Certo? Então, por exemplo, esse aqui é o material que a gente usou, tá? Acho que na primeira ou segunda semana, não lembro agora, a gente usou esse material aí. É um livro que foi escrito pelo Vitor Vladimir Cerqueira Nascimento. Esse livro chama Introdução à Metodologia Científica. Foi publicado pela Universidade Federal de Sergipe. A cidade onde a publicação ocorreu foi São Cristóvão. Aí eu estou mostrando para vocês, vou falar de novo, tá, gente? Quem escreveu esse livro, aí eu peguei a ficha catalográfica, tá? Ficha catalográfica, ela vem escrito ficha catalográfica mesmo, né, no livro. Geralmente fica ali perto você passa a capa, aí tem uma página de rosto no livro, geralmente isso vem atrás, tá? Da página de rosto. E a ficha catalográfica tem uma informaçãozinha que é colocada geralmente nesse cantinho à esquerda e aparece uma informação chamada CDU, que é um código de identificação, tá, gente? Que é usado pela biblioteconomia para organizar livros, né? Esse CDU é uma codificação que ela é global, certo? E aí aqui no caso, pessoal, então a gente identifica a ficha catalográfica dessa forma. E aí vamos lá para as informações da ficha. Primeiro, o nome do autor. Professor, desculpa. Repete esse CDU aqui, que para mim deu uma travada, por gentileza. O CDU é um código que é usado pelas bibliotecas para poder organizar os livros. Porque qualquer biblioteca que você for, se você procurar, por exemplo, CDU 001.8, eles vão estar posicionados na mesma estante, entendeu? Esse número aí, não sei se você já foi em biblioteca, que tem lá os temas, né? E aí aparecem uns números. Esses números são CDU, que é o de identificação. E isso é global, entendeu? Então, por exemplo, se você for... eu gosto de ver livro de evolução. E aí eu estou em Nova York. Se eu for em Nova York, para eu achar os livros de evolução, se eu conhecer o CDU de evolução, basta procurar qual estante que está isso. Certo? Claro que nas bibliotecas também você consegue informação de tema, né? Mas o tema sempre vai ter o mesmo número, independente da biblioteca que você tiver. É bem legal, tá, pessoal, fazer isso. E eu também dei uma assustada, que eu não estava esperando. Mas, entendeu essa questão do CDU? É um código que é utilizado, tá? Para o tombamento, né? E aí, no caso da ficha, o sobrenome do autor aparece 2 vezes, tá? Aparece aqui em cima, então vejam que aqui, Nascimento, Victor Vladimir Cerqueira, e aparece de novo depois que aparece o nome da obra. Então ele está aqui de novo, tá vendo, Victor, aqui de novo? Cerqueira, Nascimento. Só que vejam que aqui em cima a entrada é feita pelo sobrenome, Nascimento. E aqui depois do nome do livro, a entrada é feita pelo primeiro nome. E vejam que não tem abreviação, tá? Na ficha catalográfica os nomes aparecem íntegros, né? Por extenso. Acho que alguém levantou a mão. Pode falar, Kelly. Professor, essa questão caiu no questionário dos exercícios, né? E o que me confundiu foi porque lá aparece, né, o sobrenome e abreviação, aí tem o nome do livro, o nome do artigo, sem estar em negrito, aí tem 2 pontos, e aí começa de novo, o sobrenome com abreviação e tudo, e o nome da publicação em negrito. Isso que me confundiu na hora de fazer a resposta certa, entendeu? Porque tinha 2 vezes, e a primeira vez não estava em negrito, e na segunda colocação do nome que estava em negrito. Porque ali tinha uma entrada por um capítulo que foi usado desse livro. Porque a gente usou na disciplina um capítulo desse livro. Aí o que eu fiz? Eu peguei a referência que eu usei na disciplina, que faz referência a esse capítulo. Por isso que você fez confusão, mas é porque isso foi um erro meu também, tá? Eu devo ter colocado desse jeito que está aqui, ó. Mais simples. Certo? Mas você tem razão, mas é legal que você percebeu, então, uma questão, porque lá tem entrada pelo capítulo e não pelo livro. Certo, Kelly? Beleza.
certo? Entendi. Obrigada, professor. Beleza. Tá. Bom, pessoal, então como que a gente faz a inserção, né, a partir de uma referência bibliográfica? A citação é tranquila, tá, pessoal? Então, sobrenome do autor, ano, se não está entre parênteses, a primeira inicial maiúsculo, o resto em minúsculo. Se vier entre parênteses, todas em maiúsculo. Tranquilo. A referência, como que eu vou construir essa referência? Então, vejam aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é inserir o sobrenome do autor, que é Nascimento. Certo? Então, eu pego a informação daqui. Só que as referências, a entrada é tudo por letra maiúscula, né? E os nomes, eles são abreviados. Então, Nascimento, V.W.C. O próximo elemento que eu vou colocar é o título do livro, que é Introdução à Metodologia Científica, que eu peguei daqui. Acho eu mudar a cor, né? Que vai... Deixa eu ver, cor amarela. Então, o título está aqui, ó. Introdução à Metodologia Científica. Então, eu coloquei o título aqui. Aí, a próxima informação, como não tem edição, eu vou colocar a informação da cidade onde esse livro foi publicado. Então, a cidade é São Cristóvão. Então, a informação da cidade está aqui. A próxima informação, no caso, quem fez a publicação foi a CESAD da Universidade Federal de Sergipe. Então, quem fez a edição disso foi... A informação está aqui, ó, Universidade Federal de Sergipe, na situação de CESAD. Certo? Então, eu coloco essa informação aqui. Aí eu coloco o ano da publicação. Deixa eu usar outra cor. Verde. Que foi Não, é verde, filho. Volta aqui. Verde. O ano da publicação que foi 2010. Que está aqui. Essa informação das páginas, ela não é uma informação que é obrigatória, tá? Não, você não precisa colocar. Antigamente era, hoje não mais. Espera aí que eu vou até tirar daqui. Certo? E aí você tem uma citação que eu consegui recuperar a partir da ficha catalográfica. Então tem a citação em cima e a referência embaixo. Certo? Adriele, dificilmente uma citação... Quando tem duas datas, significa que são duas publicações diferentes, tá? Então, por exemplo, lá naquele texto da Sarrão acontece isso. Deixa eu te mostrar. Eu vou achar aqui primeiro antes de projetar, tá? Cadê? Que eu vi lá que tinham com duas datas lá no comecinho. 2018... HC... Gente, eu acho que eu tô ficando meio cego, viu? Que eu vi um com duas datas. Só um instantinho, tá, pessoal? Aqui. Ó, eu vou mostrar um exemplo quando tem duas datas, tá? Jesus. Óculos, volta.
Por exemplo, aqui no caso, lá no texto da Sarrão, tá vendo que tem DELUCA 2008, 2013? Quando acontece isso de ter duas datas, significa que se utilizou dois autores, certo? Então, no caso aqui, dois autores não, dois trabalhos do mesmo autor. Então, eu espero encontrar nas referências uma referência referente a DELUCA 2008 e uma outra referência referente a DELUCA 2013. Então, vamos descer lá nas referências para ver se tem dois DELUCA. E aí a autora não colocou os dois, tá, gente? Ela colocou um só. Tá vendo aqui? E a revista deixou passar. Tá faltando uma referência aqui. Você precisa colocar duas, tá? Quando acontece isso aqui, de aparecer, é porque teria dois... seriam duas entradas, uma de 2008 e outra de 2013. Provavelmente a autora esqueceu de colocar a de 2013 aqui. Porque a que está aqui é de 2008, tá vendo? Não está em lugar nenhum. Color. E a revista publicou, mas deveria ter essa informação do... O certo seria aparecer as duas. Né? A gente queria tanto dar um exemplo, desculpa, mas a culpa não foi minha não, tá? A autora, ela esqueceu de colocar o outro. Certo? Mas aí é porque acontece, viu, gente? Acontece. E outra, vocês errar... Foi aqui, né? A Carmen que falou, né? Que errar é uma forma de aprender. Foi, não foi? Que o erro é uma forma de aprender. Pensa foi nisso, isso gente. mesmo, professor. Foi, até foi eu mesmo. E deixa eu te perguntar, na sua avaliação serão quantas questões? 20, cada uma vale meio ponto. E aí, eu também falei. Tá, então, aí, nesse caso de errar, pode errar quanto? Porque vocês têm que chegar à média 7, né? Digamos que você fez todas as atividades e tal, e você conseguiu chegar à média 4. Certo? Para você ficar tranquilo, o ideal é acertar uns 70% da prova. Então, acerta, sei lá, umas 14 das 20. Mas isso, na verdade, com menos você consegue. Depende da nota que você tiver já acumulado, tá? Então, não é... É que, assim, o que vocês estão com mais problema é essa questão de citação e referência. Só que isso deve ter o quê? 2 questões na prova, 3 questões na prova. É pouco, sabe? Então, eu acho que... E, assim, eu sugiro que vocês vão fazendo as perguntas que vocês sabem e deixem para fazer no final aquela que vocês não sabem. E aí, gente, 20 perguntas, por isso que assim, quando a Ana me perguntou, né, o que eu achava, eu falei, acho que é legal, se a prova é de questão fechada, eu acho que é legal que sejam 20 questões, porque cada erro vai corresponder a meio ponto. Então, o impacto é menor, porque quando a gente tem questão de teste, sempre tem aquela possibilidade de a gente fazer um pouco de confusão nas alternativas, e aí a gente dá um chute. Então, para evitar que essa questão que você chuta, ela comprometa muito a nota, é melhor ter um pouquinho mais de questões, porque a ideia inicial é ter 10 só. E aí com 20 vocês têm um pouco mais de espaço para o erro também. Certo? Mas por isso, Ana, que eu sugiro que vocês vão fazendo as questões que vocês sabem e deixam aquelas que vocês não sabem para o final. Que aí, se precisar chutar, você chuta aquelas que vocês já iam ter que chutar de qualquer jeito, entendeu? Maísa, pode perguntar. Você levantou a mão por engano, Maísa? Se você não atinge o 7, se você fica entre 4 e 7 na média final, você faz exame. Tá? E aí o exame também é uma prova com 20 questões, tá? Mas é difícil, viu, o pessoal ficar de exame. Geralmente o pessoal consegue... Quem faz as atividades, pessoal, não deixou de entregar nenhuma atividade, fez tudo certinho, essa atividade final, apesar do peso dela ser maior,
ela é 60% da nota total, né? E as atividades somam 40%. Então, dá para vocês terem um pouco de tranquilidade, certo? Bom, assim, eu espero que vocês tenham feito. E quem não fez, aproveita a oportunidade para fazer as atividades que não fizeram, tá? Eu sei, né? Mas pensa que o pessoal que prestou o Enem, eles fizeram 90 questões. Você tem noção do que é fazer 90 questões? E tudo com texto enorme, tá? Porque pelo menos a gente faz 190 num dia, 90 no outro. Então, você parar, pensar que vocês vão fazer 20 questões de uma matéria e 20 questões de outra, que vocês tiveram aulas bem específicas a respeito disso, e não o conteúdo que vocês estudaram ao longo de 3 anos de ensino médio, sabe? A situação sempre pode ser pior, viu? Por isso que assim, é bom a gente olhar, entender que tudo pode ser pior, sabe? Professor, então isso não significa então que nas atividades que nós fizemos durante esse período tem que ter tirado 10. O fato de se ter feito, isso já se garante, é isso? Não, você tem que, porque, por exemplo, a questão autocorrigível, você pode fazer até acertar todas. Só que eu vi que teve aluno que não fez até acertar todas. Entendeu? Então, a pessoa perde a oportunidade. Aí tem as atividades que foram feitas. Tem lá, claro que tem a correção. Você não vai ter os 40 garantidos, só que é muito mais provável que você tenha alguma nota se você tiver feito do que se você não tiver feito. Porque tem aluno que não fez, sabe? E tá frequentando o Moodle, tá frequentando aqui as atividades. Essa que é a questão. Então, por isso que eu falo, não perca a oportunidade de fazer, porque isso é a nota que soma. Se o foco de vocês está sendo a nota, que vocês estão tão preocupados com a questão de nota, não deixe de fazer atividade, né? Mas, assim, é mais para vocês perceberem que faz parte do processo, gente, é assim mesmo. E que vocês ficarem mais tranquilos, porque pode ter certeza que nem eu nem o Breno vai cobrar de vocês alguma coisa muito fora da realidade, tá? É só para vocês ficarem tranquilos. Certo? E acho que a gente pode encerrar por hoje, né, gente? Mas, assim, eu quero desejar que vocês façam uma boa prova.